Leitura do capítulo 24 de Mateus, versículos 32 a 51. 2000 anos atrás, aproximadamente, Jesus encarnou-se. O Filho de Deus nasceu como um de nós. Jesus veio a este mundo. Nós já cantamos isso, inclusive, hoje, e esse nosso cântico é baseado em vários textos das Escrituras, que falam que Deus esteve presente entre nós. Jesus, este que nós chamamos de Senhor, este a quem nós servimos. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu. A morte não o deteve, ele ressuscitou. E depois de 40 dias, as Escrituras ensinam que ele subiu aos céus. Onde está Jesus? Está lá, à destra do Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. A Bíblia ensina isso tudo. Da mesma maneira que também ela ensina que Jesus virá novamente. Aquilo que nós chamamos da segunda vinda de Jesus. Ele virá novamente. Da mesma maneira que ele veio uma primeira vez, ele voltará para realizar a obra de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, então aquele acontecimento da ascensão de Jesus, depois da sua ressurreição, enquanto ele subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Então veja que já na ascensão de Jesus, há 2000 anos atrás aproximadamente, os anjos já anunciaram aos apóstolos. Vocês estão olhando para cima como se ele tivesse ido embora, decepcionados, tristes, com medo, como se tudo tivesse acabado, como se Deus tivesse realizado a obra dele e agora acabou, não tem mais nada. Não, a obra de Deus continua. Deus tem um propósito muito maior, muito mais amplo do que isso. Do mesmo jeito que vocês viram, estão vendo Jesus subir aos céus, ele também virá dos céus. Pastor, por que ele precisa vir de novo? A primeira vez não deu certo? Ele não completou a sua obra? Não ficou perfeita? Ficou faltando alguma coisa? Tudo foi perfeitamente feito, tudo aconteceu de maneira plena. Mas nós vivemos agora, irmãos e irmãs, o chamado tempo da graça, que é esse tempo da oportunidade da salvação, esse tempo em que o reino de Deus está presente, mas está aqui no meu coração, no seu coração. O mundo que nós vivemos hoje, com toda essa maldade, com toda essa corrupção, com toda essa imoralidade, com todo esse pecado, com todo esse mal, este mundo hoje é o reino dos homens. Homens que reinam, e hoje no nosso tempo não são homens que têm título de rei,
mas são homens que têm o poder aquisitivo, que têm o poder econômico, o poder político na mão. Homens e mulheres, evidentemente. Pessoas que estão reinando, pessoas que estão se beneficiando carnalmente desse nosso sistema, onde as trevas imperam. E por falar em trevas, quem é o príncipe das trevas? Quem está por trás de todas essas trevas presentes na humanidade? É o arqui-inimigo de Deus e o nosso arqui-inimigo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus criou este mundo. Este mundo pertence a Deus. Ele não desistiu desse mundo. Deus não abriu mão de nada que é dele. Aí então que nós lemos lá em Apocalipse 19, versículo 11 em diante, falando do cavaleiro branco, dentro daquelas figuras de linguagem usadas em Apocalipse, uma referência a Jesus, que vem num cavalo branco e acompanhado de uma multidão de cavaleiros em cavalos brancos, ou seja, todos os santos que estão já lá com Deus lá nos céus. Talvez nós estejamos lá nesse dia já vindo com Jesus. Certamente nossos queridos que já estão lá na glória virão com Jesus neste dia. E aí neste dia ele será não só conhecido, mas ele passará a ser efetivamente o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este mundo, tudo que Deus criou, deixará de estar nas mãos dos homens e deixará de ser um principado do maligno para ser novamente um reino perfeito, santo e eterno de Deus. Então ele vem para instaurar definitivamente o seu reino. Esse reino que hoje está aqui no meu coração, ele passará a ser um reino concreto neste mundo. Por isso Apocalipse diz que a nova Jerusalém vem dos céus, e o próprio Deus habitará em meio àqueles que viverão eternamente com Ele. A própria glória de Deus iluminará este mundo. E quando Deus vier, queridos irmãos e irmãs, não haverá mais o espaço para essa maldade, para essa corrupção, não haverá mais espaço para o pecado, porque o diabo e o pecado serão eliminados deste mundo. O texto de Apocalipse 20 que lemos também diz que neste dia que Jesus vem, então ele vem como rei e ele tem o poder de julgar. E ele vai julgar para eliminar o mal, o pecado, e aqueles que vivem e servem ao mal e ao pecado, junto com o diabo e os demônios, irão para a condenação eterna. E meus irmãos e irmãs, quando o pecado é eliminado, é eliminada a morte. A morte está presente nesse mundo, não porque Deus a colocou como uma espécie de castigo para nós quando Ele nos criou, não. Ela entrou como punição pelo pecado que os nossos pais praticaram. Nós morremos porque somos pecadores. Porque só há um castigo aceito por Deus. Só há uma
maneira que Deus aceita como algo que pague pelo pecado, que é a morte. Eu quero que você entenda que se houvesse uma outra maneira de aplacar o pecado e satisfazer a Deus, para que o pecado fosse eliminado, que não fosse a morte, Jesus não teria morrido. Porque Deus iria enviar o seu Filho e enviá-lo para morrer se não fosse preciso morrer, havendo um outro caminho. Aliás, um outro caminho é o caminho que o diabo ofereceu para Jesus, lá na tentação no deserto, quando ele levou Jesus a um lugar muito alto e disse: veja toda a glória e poder desse mundo, se você me adorar eu te dou tudo isso. E de fato, ele é o príncipe deste mundo. O diabo tentando desviar de Jesus da cruz, Jesus da morte. E se houvesse essa alternativa, meus irmãos e irmãs, por que Deus iria sacrificar o seu Filho? Nós não podemos imaginar que Deus é insensível. Você ama os seus filhos e Deus não? Você tem dentro de você todo um desejo de, se for preciso, dar a sua vida pelos seus filhos, e Deus não faria isso? Deus seria diferente? Impassível? De jeito nenhum. Se nós amamos sendo tão imperfeitos e pecadores, quanto mais Deus ama o seu Filho. No próprio Apocalipse diz que a própria morte, lá no versículo 13 do capítulo 20, a morte foi também eliminada. Será eliminada na volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós vivemos então esse tempo da graça, esse tempo em que o reino de Deus ainda não está instaurado como ele vai acontecer, mas ele já está presente. Nós somos privilegiados, participantes da graça. E quando eu falo privilegiados, não é porque nossos méritos, porque nós somos os melhores, de maneira alguma, mas porque a misericórdia de Deus nos alcançou hoje. E embora esta eternidade da presença maravilhosa de Deus neste mundo, onde não haverá morte, ainda vai acontecer, desde já nós podemos viver neste mundo, ainda que envelhecendo, ainda que vendo o nosso corpo morrer, tendo a certeza da nossa salvação. Temos a certeza de que quando o fim chegar, nós faremos parte dos salvos. Esse fim, queridos irmãos e irmãs, ele pode acontecer a qualquer momento. Essa foi a pergunta que foi feita para Jesus: quando é que vai acontecer isso? E o versículo 36, Jesus diz: olha, mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando será esse dia? E a resposta de Jesus: o Pai, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Lá em Apocalipse 22:7, o que é dito é: eis que venho sem demora. Só o Pai sabe, mas o que Jesus pode dizer, olha, eu só posso dizer que está próximo. E aí nós temos a tendência de entender próximo como quantidade de dias. Mas próximo, já passaram 2000 anos. Cada ano 365 dias. Olha quantos dias já passaram, né? Está aqui alguém dizendo que está próximo. Mas é que nós pensamos próximo em relação à quantidade de dias. Mas o sentido da palavra próximo aqui nesse texto é em relação à maturação de uma fruta. É como se alguém perguntasse:
essa fruta já está pronta para ser comida? E aí o agricultor respondesse: olha, a maturação dela está próxima. Ou seja, quando ela estiver madura, e isso está acontecendo, ela está amadurecendo, no dia que ela estiver então pronta, você vai poder comer desse fruto. É nesse sentido, irmãos e irmãs, que Deus está agindo neste mundo. Haverá o próprio tempo, o tempo próprio de Deus, quando Deus entender, este é o momento, assim como aconteceu com Jesus. Porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus foi, na maturidade do tempo que ele veio. Quando os dias se completaram, e não dizem quantidades, mas que Deus, no seu propósito, diz: esse é o tempo, é agora o momento de Jesus estar nascendo e vivendo e operando a sua obra redentora. Então, irmãos e irmãs, nós podemos hoje ter certeza da nossa salvação. A Bíblia nos dá esta certeza, e nós vivemos então nesta esperança que nos dá a paz, que nos motiva e nos dá a razão da nossa existência. E é assim que nós vivemos, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, a esperança de que a morte do nosso corpo, ela não é um encerramento da nossa existência, ela não sela aquilo que fomos e poderíamos ter sido, mas de que nós, salvos, continuaremos e viveremos eternamente na presença de Deus. A Bíblia então dá aos salvos essa esperança da vida eterna, e nós vivemos baseado nela, pautado nela, e encontramos paz, motivação e razão de existência. Agora, cuidado, porque você vai encontrar palavras opositoras que querem te desanimar e desviar desta fé na sua certeza da salvação, nessa esperança da vida eterna, e que é relativamente comum nos nossos dias, e que possivelmente o seu filho, a sua filha está aprendendo lá na escola. Hoje um ramo expressivo da antropologia e da sociologia diz que este conceito, esta ideia de vida após morte e de vida de recompensa celestial é uma grande fraude coletiva, uma maneira que a humanidade encontrou para enganar a morte. Por que a humanidade? Por que o ser humano teme a morte? Nós somos seres inteligentes. Nós não vivemos com base no instinto. Os animais, eles lutam pela sua sobrevivência. Eles não se entregam à morte. Tendo oportunidade de fugir do seu predador, eles fogem. E enquanto eles têm forças, enquanto eles têm condições, eles fogem dos seus predadores e vão vivendo, procriando, até o momento que, ou por uma razão de doença, alguns por idade, mas na natureza dificilmente um animal morre de velhice, ele acaba sendo predado por alguém. Mas até lá ele luta pela sua sobrevivência. Mas essa é uma maneira instintiva de viver. Ele luta pela sua sobrevivência, porque é isso que o seu instinto diz, que ele deve sobreviver e procriar para que a sua espécie continue. Essa é a natureza feita por Deus. Agora, nós seres humanos, irmãos e irmãs, nós não vivemos pelo instinto, mas pela inteligência.
E a inteligência, ela é diferente do instinto. Enquanto o instinto é definido, a inteligência, ela é criativa. E como seres inteligentes, e você vai observar isso na sua vida, nos seus filhos, como seres inteligentes, nós sempre buscamos conhecer o que nós não conhecemos. Há um ímpeto dentro de nós, que diante do desconhecido nós ficamos incomodados e nós queremos conhecer. Por isso que a nossa sociedade, a cada ano que avança, a cada século que avança, ela tem muito mais conhecimento do que a anterior. Eu já nasci no século passado, já tenho algumas décadas de vida, e eu já senti, ainda que levemente, a diferença do acúmulo, da quantidade e até mesmo da exatidão do conhecimento do presente tempo que as pessoas têm hoje em dia, do nosso tempo antigo. E quando a gente ouve histórias dos nossos pais, avós e bisavós, quanta crendice havia, não é isso? A gente chama hoje, quanta ignorância. Para nós hoje, olhando para o passado, apontamos aquele tempo como pessoas ignorantes, mas naquele tempo era o tempo que eles já tinham evoluído em termos de conhecimento, muito. O ser humano vem aprendendo dia após dia. Basta ver, irmãos e irmãs, a tecnologia que nós vivemos hoje. Imagine, no final deste século, se até lá Jesus não voltou, né? Não sei se alguém estará vivo lá nesse período dos que estão aqui, mas como estará a nossa tecnologia? Nós somos assim criativos, nós buscamos conhecer o que nós não conhecemos, e nós nos intrigamos diante do desconhecido, e buscamos conhecer. Mas tem uma coisa a respeito da morte. Por mais que o ser humano seja inteligente, criativo, progrida em conhecimento, sua inteligência racional não é capaz de entender a experiência da morte e o que vem depois dela, se ela não tiver o auxílio da fé. Portanto, sem fé, a morte assusta as pessoas, porque é um desconhecido. Hoje nós vemos o quanto a ciência tem contribuído para que as pessoas vivam mais, né? Na época do meu avô, você falasse para alguém que com 60 anos a pessoa era jovem, de jeito nenhum. As pessoas morriam com 45, 50. Meu avô, que era um trator para trabalhar, um homem do campo que trabalhava de quando o sol se punha, se levantava até quando ele se punha, morreu com 50 anos. Um homem forte daquele hoje, né, com os avanços da medicina, estaria aí concorrendo com o seu Carlos aí, não é isso? Nós temos um exemplo aqui de um homem que nós estamos aí confiantes que ele vai chegar no 100 e que nós vamos comemorar esse aniversário daqui 6 anos. Mas irmãos e irmãs, eu penso que a ciência, que tanto se esforça para que a gente possa ter uma expectativa de vida maior, não só na produção de medicamentos, mas esclarecendo-nos a respeito de alimentação, né, de uma vida mais saudável, tem por trás dela um grupo de pessoas que não estão tão preocupadas em que a gente viva com mais saúde na velhice, não. Mas pessoas que estão tentando driblar a morte. Temem a morte, porque a morte é um desconhecido. Então a antropologia vai dizer que o ser humano, desde os princípios, desde os primórdios,
E eu disse que o seu filho está aprendendo isso porque o evolucionismo é ensinado na escola. Então, desde a época das cavernas, quando os primeiros habitantes das cavernas, quando despertavam pela manhã e viam o seu companheiro morto, e não entendiam o porquê, questionavam o que é isso e o que acontece depois. O que vem depois disso? E então, essa ciência que é ateísta, racionalista, vai falar que essa nossa esperança de vida eterna é uma grande fraude, que usamos para enganar a morte. Mas, irmãos e irmãs, falta-lhes o ingrediente da fé, de olhar para este texto e ver que o seu ensinamento não se restringe à razão humana, mas ela contém revelação. E nós chamamos de revelação aquilo que vem de Deus e que nunca pode ser produzido pela nossa mente humana. Por isso que nós vamos morrer todos, se assim acontecer, sem entender completamente Deus, como Todo-Poderoso, que é onipotente, onipresente e onisciente, porque esses atributos divinos são revelação e não ciência. Não, irmãos, nós não estamos sendo enganados. Jesus está ensinando neste texto. Ele vem para reinar, para que vivamos eternamente com Ele. No auge da modernidade, século XVIII, século XIX, desse primeiro momento da modernidade, os racionalistas passaram a falar que religião era um outro tipo de subterfúgio, de enganação, que só tinha a função de levar as pessoas a se resignar ante os males da vida. É como se a pessoa dissesse: nossa, minha vida é um inferno, mas graças a Deus eu estou indo para o céu. Já viu crente falando assim? Porque tem crente que tem certeza que vai para o céu, mas afirma veementemente que a vida dele aqui é um inferno. Crentes com este pensamento deram toda a munição para que homens que não creem na palavra de Deus pudessem então falar: olha, sabe por que você pensa assim sobre a vida eterna? Porque você é alguém que se rendeu aos males deste mundo. Essa ideia, esse racionalismo do século XVIII, do século XIX, contribuiu, irmãos e irmãs, para que uma ideologia promulgar o entendimento de que a religião que causa essa resignação do homem aos males deste mundo apenas o enfraquece o trabalhador oprimido em lutar contra a sua ascensão social. Uma outra maneira, um outro modo de recebermos oposição deste mundo para que a gente pare de acreditar nesse negócio de vida eterna. Meus irmãos e irmãs, a nossa esperança é no real, é uma espera no fato
de que Deus vai se manifestar neste mundo. E de que a qualquer momento Ele pode voltar. Ou de que a qualquer momento a nossa história de vida pode passar a ser uma história agora da eternidade e não mais dessa transitoriedade que nós vivemos. Nós, como cristãos, vivemos então preparados para a vinda de Jesus. Quando nós falamos de morte e de vida eterna, quando a Bíblia fala então que haverá um fim, ela não está falando isso para nos assustar, embora talvez isso possa assustar algumas pessoas. Mas o crente não se assusta quando ele entende que sua vida é passageira e transitória, e de que ele está caminhando para uma outra realidade. Ele não se assusta com isso, mas ele se consola com isso. E essa esperança na eternidade, que vai se concretizar na segunda vinda de Jesus, ela contribui primeiro, irmãs, para nos consolar. Imagine você se nós não tivéssemos essa esperança na vida eterna. Qual seria o sentido da vida? Qual é a razão de viver se tudo se resumisse a você viver, morrer e tudo isso acabar em nada? Aliás, por que você estaria aqui? Por que você estaria sendo bom? Por que você estaria fazendo bem? Tudo isso acabaria de qualquer maneira. Ela nos consola, queridos irmãos e irmãs, e também nos mantém focados na brevidade e transitoriedade da nossa vida. E talvez aqui alguns de nós crentes estejamos errando, e aí aquele texto que nós lemos hoje na liturgia, aquela advertência para a gente cuidar, para não viver embriagados com este mundo, envolvidos com o pecado deste mundo, como se em algum momento a gente não fosse prestar contas a Deus. Vivemos consolados, focados nessa brevidade de vida que nós temos. Vivemos então preparados para a vinda de Jesus. As palavras de Jesus nos ensinam que os crentes preparados para a vinda de Jesus não vivem por demais envolvidos com as coisas temporais, a ponto de não cuidarem adequadamente das celestiais. Versículo 38 e 39 fala que as pessoas no tempo de Noé, elas viviam tão envolvidas com as ocupações do presente tempo, que não se atentaram à pregação de Noé. Olha, está vindo chuva lá do céu, o mundo vai acabar em água. Ninguém deu atenção para Noé. Ninguém. Estavam envolvidos demais com as coisas do presente tempo. Os crentes preparados para a vinda de Jesus não vivem envolvidos com os excessos da carne e do pecado. Jesus vai contar uma parábola a partir do versículo 45 de um mordomo, de um despenseiro. Nós falamos disso esses dias, em que o senhor, o dono da propriedade, foi viajar
E ele pensou assim, o dono foi viajar, o chefe saiu e vai demorar a voltar. Enquanto ele está fora e ele vai demorar, eu vou aproveitar para fazer o quê? Vou tirar a barriga da miséria, né? Mas um dia ele chegou. O Senhor chegou e aquele servo foi surpreendido. Os crentes preparados para a vinda de Jesus vivem como servos fiéis e prudentes. Versículo 46, para encerrarmos: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim como vivendo de maneira fiel, preparado então para a chegada do seu Senhor. Então, irmãos e irmãs, que vivamos assim, consolados e fortalecidos com essa mensagem, vivendo preparados todos os dias na certeza da nossa salvação.